Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas o que vivi nas montanhas mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que é apenas imaginação. Tudo começou como uma expedição comum de montanhismo com alguns amigos. O objetivo era escalar uma trilha conhecida por ser relativamente tranquila, sem grandes desafios. No segundo dia da jornada, tudo parecia perfeito. O céu limpo e ensolarado, o ar fresco de montanha e o som das nossas botas esmagando as folhas secas era a única coisa que quebrava o silêncio profundo da floresta. Mas, conforme avançávamos, algo estranho começou a tomar conta de mim. Uma sensação de desconforto crescente, como se algo ou alguém nos observasse de longe, vigiando cada passo que dávamos. Era como se o ambiente estivesse tenso, mas ninguém mais parecia notar, o que me deixava ainda mais ansioso. No decorrer da caminhada, um evento bizarro aconteceu que me deixou completamente perturbado. João, um dos nossos amigos, começou a acelerar o passo, como se estivesse com pressa para chegar em algum lugar, ou como se estivesse fugindo de algo. Tentamos chamá-lo, mas ele não respondeu. Na verdade, ele parecia ignorar nossos gritos e se distanciava cada vez mais. Inicialmente, pensamos que ele estava apenas cansado ou tentando alcançar algum ponto mais à frente. Contudo, algo em meu íntimo me dizia que havia algo errado. E de repente, sem nenhuma explicação, João apareceu diante de nós, como se tivesse se materializado ali, como se tivesse nos seguido durante todo o trajeto sem que percebêssemos. O que me deixou ainda mais assustado foi o olhar vazio em seus olhos e seu silêncio absoluto. "O que aconteceu, João?" perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não respondeu, apenas me encarou, com os olhos sem expressão, e ficou em silêncio. Isso foi o suficiente para me deixar com um arrepio na espinha, mas tentamos seguir em frente, achando que era apenas um momento estranho, sem dar muita atenção ao ocorrido. Continuamos nossa subida pela trilha, mas a sensação de inquietação não saía de mim. Cada passo parecia mais pesado, como se a floresta ao nosso redor estivesse se fechando sobre nós. A presença de João, agora distante e quieto, não me deixava confortável. Era como se ele não fosse mais a mesma pessoa. Algo em seu comportamento parecia fora de lugar, e a atmosfera ao nosso redor estava carregada de uma tensão quase palpável. Eu tentava racionalizar tudo o que estava acontecendo, mas a cada passo, mais minha mente se questionava sobre o que era real e o que não era. A trilha, que antes parecia familiar e segura, agora me parecia um lugar estranho, quase ameaçador. E a sensação de ser observado, essa presença invisível que me acompanhava, só aumentava, me deixando cada vez mais alerta e ansioso para terminar aquela subida. Ao chegarmos ao topo da montanha, o clima mudou de maneira abrupta e assustadora. O vento, que antes era leve, se intensificou de forma inesperada, e a visibilidade, que era nítida e clara, começou a desaparecer diante de nossos olhos. Em questão de minutos, uma névoa densa e espessa tomou conta do lugar, tornando impossível enxergar mais do que alguns metros à nossa frente. Foi nesse momento que algo verdadeiramente perturbador aconteceu. Enquanto eu caminhava, sentia passos atrás de mim, como se alguém estivesse se aproximando rapidamente. Porém, ao me virar, não havia ninguém. Inicialmente pensei que fosse um engano, que minha mente estivesse criando esses sons devido ao cansaço ou ao medo crescente. Mas, quando olhei rapidamente para o canto dos meus olhos, algo chamou minha atenção. Uma sombra escura que se movia de maneira errática entre as árvores, como se fosse uma presença desconhecida se escondendo na névoa. O ar ficou denso e pesado, e uma sensação de pavor começou a se espalhar por todo o meu corpo. Olhei para os outros membros do grupo, esperando ver que estivessem igualmente alarmados, mas, para minha surpresa,
parecia que ninguém mais havia notado o que estava acontecendo. À medida que o dia se transformava em noite, nossa situação se tornava cada vez mais incomum e desconcertante. João, nosso amigo, que até então estava tranquilo, começou a agir de maneira extremamente estranha. Ele parava de repente, olhava para o vazio com os olhos arregalados e murmurava em voz baixa, quase como se estivesse conversando com algo invisível. "Eles estão aqui", Swinga dizia ele repetidamente, mas ninguém sabia ao certo a quem ele se referia. A atmosfera estava tão carregada de tensão que parecia que o próprio ambiente estava nos sufocando. O clima havia mudado completamente, e nós começamos a perceber que a situação estava fora de controle. Decidimos que era hora de descer da montanha e retornar. Mas o que encontramos, à medida que tentávamos seguir o caminho de volta, foi ainda mais aterrador. A trilha, que antes nos parecia familiar, agora parecia diferente, como se estivéssemos em um lugar que nunca havíamos pisado antes. A sensação de estar perdido tomou conta de todos nós, e a cada passo que dávamos, o desconforto aumentava. A sensação de que algo nos vigiava, nos observava de perto, ficou insuportável. Mas ninguém teve coragem de falar sobre isso. O silêncio que nos envolvia era denso, como se uma presença invisível estivesse tentando nos manter em silêncio, e o medo nos impedia de fazer qualquer movimento em falso. A cada momento, o silêncio se tornava mais pesado, mais ameaçador. Parecia que o próprio ambiente estava contra nós, como se a natureza ao nosso redor estivesse reagindo à nossa presença. O medo era palpável e ninguém mais sabia o que fazer. Nossos passos, que antes eram seguros, agora estavam lentos e hesitantes. Tentávamos encontrar a trilha original, mas tudo parecia distorcido, como se estivéssemos em um pesadelo sem fim. A noite caiu rapidamente, e com ela veio uma escuridão que parecia engolir tudo ao nosso redor. O som das árvores balançando ao vento se misturava com os sussurros baixos de João, que parecia perdido em seus próprios pensamentos, repetindo palavras incompreensíveis. O medo de sermos observados crescia a cada segundo, e a sensação de que estávamos sendo cercados por algo ou alguém tornou-se cada vez mais intensa. A ansiedade tomava conta de todos, mas ninguém ousava quebrar o silêncio, como se algo invisível estivesse nos mantendo prisioneiros em meio àquela neblina assustadora. O medo tomou conta de todos nós, se espalhando como uma névoa densa que parecia envolver cada um de nós. Cada passo que dávamos de volta parecia mais pesado, mais angustiante, e ao mesmo tempo, a sensação de estarmos sendo observados se intensificava. E então, no meio da nossa caminhada, algo realmente aterrador aconteceu. Uma figura apareceu à nossa frente, desafiando qualquer tentativa de explicação racional. No início, não conseguimos distinguir com clareza o que era, mas sua silhueta era inconfundível. Alta, magra e com uma presença tão imponente que fazia o ar ao nosso redor parecer denso, quase opressor. Aquela figura parecia saber exatamente onde estávamos, como se tivesse nos acompanhado em silêncio durante toda a nossa subida. Seu olhar, se é que podia ser chamado assim, parecia nos atravessar, e uma sensação de iminente desastre pairava no ar. Quando tentamos gritar ou correr, nossas vozes simplesmente falharam, como se o som fosse engolido pela própria montanha. Tentávamos nos mover, mas nossos corpos estavam pesados, presos em um lugar onde o tempo e o espaço pareciam não funcionar corretamente. O medo era tão intenso que mal conseguíamos respirar, e parecia que a qualquer momento algo terrível aconteceria. Porém, a figura, tão misteriosa quanto apareceu, simplesmente desapareceu. Não fez som algum, não deixou rastros, como se nunca tivesse estado ali. Quando finalmente chegamos à base da montanha, uma sensação de alívio tomou conta de nós. Mas o estranhamento não desapareceu. O medo ainda estava palpável,
como uma sombra que não queria se dissipar. Algo dentro de mim sabia que aquilo não havia sido apenas um pesadelo coletivo. Era real, e algo muito maior do que qualquer um de nós poderia entender estava acontecendo. Nos dias seguintes, uma inquietação crescente se apoderou de mim, e fui levado a pesquisar sobre fenômenos semelhantes. Descobri relatos de outras pessoas que haviam vivido experiências semelhantes em montanhas isoladas, onde aparições e figuras misteriosas surgiam em momentos de grande tensão. O mais aterrador era que, em muitos desses relatos, as pessoas não conseguiam lembrar como haviam chegado ao ponto onde as aparições aconteciam, como se o tempo tivesse se distorcido ou até mesmo desaparecido. Esse detalhe me arrepiou de forma indescritível, como se em algum nível tudo aquilo fosse parte de algo muito maior e mais profundo. Hoje, sempre que olho para uma montanha distante, algo dentro de mim se aperta. A imagem da figura, aquele ser imponente e silencioso, não sai da minha mente. Eu sei de algum modo que ela ainda está lá, esperando, observando, esperando o momento certo para retornar. A presença que sentimos na montanha, aquela sensação constante de ser vigiado, não se dissipou com o fim da expedição. Ao contrário, ela se perpetuou, se tornando uma sombra em minha mente que nunca desaparece por completo. Cada vez que vejo uma montanha no horizonte, o medo ressurgiu, trazendo consigo a certeza de que aquele encontro não foi um acidente. Algo ainda está à espreita, e um dia talvez volte para completar o que começou. Eu nunca fui uma pessoa inclinada a acreditar em fenômenos sobrenaturais. Sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica, uma razão prática por trás. Porém, o que aconteceu naquela noite, enquanto fazia uma caminhada ao pé da montanha, fez com que minha visão sobre o desconhecido mudasse completamente. O dia estava tranquilo, o clima ameno, e a paisagem ao meu redor era simplesmente deslumbrante. A montanha, com suas encostas verdes, estava coberta por uma névoa leve que fazia o ambiente parecer ainda mais místico. O caminho, embora estreito e um pouco deserto, parecia seguro o suficiente para que eu o percorresse sozinho. O lugar exalava paz, e eu me sentia completamente em harmonia com a natureza. Mas algo inesperado e inexplicável logo transformaria aquela caminhada em um pesadelo. Enquanto eu seguia pela trilha, apreciando a serenidade ao meu redor, comecei a ouvir o som de passos atrás de mim. A princípio, não dei muita atenção, achando que era apenas o eco dos meus próprios movimentos, mas logo percebi que algo estava errado. O som era nítido e parecia acompanhar perfeitamente o ritmo dos meus passos, como se alguém estivesse atrás de mim, tentando me alcançar. Olhei ao redor, mas o cenário estava vazio. Não havia ninguém. Apenas as sombras das árvores que cercavam a trilha e o som da brisa. O medo começou a se instalar, mas tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. No entanto, o barulho continuou, agora mais acelerado, como se algo ou alguém estivesse realmente correndo em minha direção. O pânico tomou conta de mim e instintivamente comecei a andar mais rápido, na esperança de que a distância entre mim e aquilo que me perseguia aumentasse. Mas, para minha surpresa, o som das pisadas parecia ficar cada vez mais próximo. Meu coração começou a bater mais forte, e uma sensação de desespero começou a me envolver. Tentando manter a calma, olhei para frente e avistei uma curva na trilha, que poderia me dar algum tempo para pensar. Sem hesitar, decidi parar e me esconder atrás de uma árvore, na esperança de que aquilo, fosse o que fosse, passasse. Fiquei ali, imóvel, com o coração na garganta, ouvindo o barulho de passos que se aproximavam cada vez mais, até que, de repente, o som parou abruptamente, de uma forma tão repentina que me fez acreditar por um momento que eu havia perdido a noção do tempo.
O silêncio tomou conta de tudo, mas a sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. Eu respirei fundo, achando que finalmente estava em segurança, mas logo algo ainda mais estranho aconteceu. No meio da trilha, bem à minha frente, surgiu uma figura, uma silhueta escura que parecia fora de lugar, como se não fizesse parte daquele mundo. Ela não se movia, mas tinha uma presença imensa, como se estivesse observando tudo ao meu redor. Fiquei paralisado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Eu tentei olhar mais de perto, tentando entender melhor a forma que se desenhava diante de mim. Mas quanto mais eu tentava focar nela, mais ela parecia se desfocar, como se fosse uma miragem ou algo fora da realidade. Era uma sensação estranha, como se estivesse diante de algo que existia e não existia ao mesmo tempo. O medo me dominou e, sem pensar, comecei a andar rapidamente para longe, mas à medida que me afastava, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Algo estava ali, e eu não conseguia escapar de sua presença invisível. Decidi seguir em frente, tentando afastar o estranho acontecimento e continuar meu caminho. Talvez, pensei, o melhor fosse deixar aquele momento para trás e focar no que estava à frente. No entanto, a cada passo que dava, parecia que a figura estava mais próxima, invisível aos meus olhos, mas sua presença era palpável. Era como se ela estivesse andando ao meu lado, sem que eu a visse, mas a sensação de ser vigiado, de estar sendo seguido, nunca desaparecia. O que parecia ser um caminho simples e tranquilo agora, se tornava uma jornada tortuosa, um labirinto de medos e dúvidas, onde cada sombra, cada movimento no canto dos meus olhos, parecia esconder algo ameaçador. Minha mente estava em um turbilhão, e eu não sabia mais se deveria continuar ou voltar atrás. Foi então que, ao olhar para minha direita, algo ainda mais aterrador me fez parar. Naquela parte da trilha, havia pegadas frescas na terra, claramente marcadas, como se alguém tivesse passado ali poucos minutos antes. Elas estavam nítidas, recentes, e eu podia vê-las bem no meu campo de visão. A impressão que tive foi que a pessoa que as deixou não poderia estar longe. Mas o mais perturbador era que, ao olhar em volta, não havia ninguém, nenhum sinal de vida à vista. As pegadas estavam ali, como um indício de algo ou alguém que já havia passado, mas o vazio ao redor só aumentava o mistério. O medo agora se transformava em pavor, pois se eu estava sozinho, quem ou o que havia deixado aquelas marcas? Desesperado e sem saber o que fazer, tomei a decisão de voltar para a cidade, custasse o que custasse. Não queria olhar para trás, pois sabia que, de alguma forma, a presença que me perseguia ainda estava ali, observando a cada movimento. O som dos meus próprios passos era o único barulho que eu podia ouvir, enquanto corria pela trilha, mas a cada passo, a sensação de que não estava mais sozinho se intensificava. Algo se aproximava de mim, cada vez mais rápido, cada vez mais forte. Eu sentia que estava sendo seguido, mas ao olhar ao redor, não conseguia ver nada. O medo me paralisava, mas eu continuei em frente, sem ousar desacelerar, até que finalmente cheguei à estrada principal. Lá, com o coração acelerado, olhei para o topo da montanha, onde uma luz estranha piscava, emitindo um brilho que parecia me chamar. Era como se alguém estivesse esperando por mim, mas a sensação de perigo só aumentava. Aquele brilho, à distância, não fazia sentido algum, mas mesmo assim, não pude deixar de sentir que, de algum modo, aquela presença ainda estava ali, observando e aguardando. Com a adrenalina ainda pulsando nas minhas veias, eu continuei a andar, sem saber se aquilo era real, ou se minha mente estava brincando comigo, alimentando minhas paranoias. No fundo, eu sabia que jamais teria uma explicação lógica para o que havia acontecido naquela noite, mas uma coisa era certa: aquela sensação de estar sendo vigiado
não me deixava em paz. O medo me consumia por completo, mas a única coisa que eu queria naquele momento era estar em qualquer outro lugar, longe daquilo tudo. Quando finalmente cheguei à cidade, ainda me senti como se estivesse sendo seguido, com os olhos da montanha e daquela presença invisível fixados em mim. Cada sombra que surgia à minha frente parecia esconder algo, e o som do vento parecia carregar sussurros de um lugar distante, como se eu tivesse cruzado um limite que não deveria. Nunca mais voltei àquele lugar. Cada vez que passo perto da montanha, sinto uma sensação gelada percorrendo minha espinha, como se algo estivesse me observando das alturas. O silêncio daquela noite continua a ecoar na minha mente, uma lembrança inquietante que me persegue. O que quer que estivesse me seguindo, ou o que quer que tenha me observado, ainda permanece no meu subconsciente, pairando sobre meus pensamentos e noites sem dormir. Até hoje, não encontrei nenhuma explicação para o que vivi naquela caminhada, e sinceramente talvez seja melhor assim. Alguns mistérios, por mais aterradores que sejam, talvez devam permanecer sem resposta, pois a ideia de entender o que realmente aconteceu poderia ser ainda mais perturbadora.